Hey everyone, tudo bom? Hoje eu trouxe um vídeo aqui pra vocês sobre os modal verbs, que são os verbos modais em inglês. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Quando estamos aprendendo sobre o verbo to be, nós sabemos que cada pronome, ele tem sua conjugação, né? O he, ele tem o is, o you, ele fica are, o I fica am e assim por diante. Quando a gente está fazendo essa conjugação de verbo e utilizando um modal no meio da frase, nós não vamos dizer he, should, is. A gente vai utilizar o verbo principal na sua forma base. Então, aquele is, aquele are, o am, a gente esquece. Sempre que a gente tiver um modal na frase, não vamos utilizar essas formas, vamos utilizar o be, que é a forma base do verbo. A mesma coisa acontece com os outros verbos. Por exemplo, o verbo dirigir, na sua forma infinitiva, ele fica to drive. Infinitivo, justamente esse IR e o AR que fica no final dos verbos. Dirigir, to drive. Quando eu quero dizer ela dirige, você pode observar que essa frase é normal. Não está utilizando o verbo modal nem nada aí. Ela dirige. Sempre que a gente estiver utilizando um verbo, na terceira pessoa da conjugação, ou seja, ele ou ela, ele vai ter alguma diferençazinha no final da frase, seja um S, um IES e assim por diante. Nessa frase, por exemplo, o drive, ele se acrescenta de um S, então fica she drives. E com qualquer outro verbo, sempre vai ter essa diferença quando se tratar do he, do she ou do it. E fica dessa forma. Mas quando a gente está utilizando um verbo modal na frase, por exemplo, ela consegue ou ela pode dirigir. Esse can, que significa pode ou consegue, ele é um verbo modal. E quando a gente usa um verbo modal na frase, essa forma aqui da frase normal, onde acrescenta-se um S, a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar a forma base do verbo aqui, onde não tem S algum. Então, fica she can drive e não she can drives. Podemos usar o verbo modal tanto em frases onde a gente está afirmando algo, perguntando algo ou negando algo. E como, por exemplo, para usarmos esse verbo, devemos seguir uma regrinha, que é a regrinha do sujeito, verbo modal e o verbo principal. O verbo modal, ele deve vir sempre antes do verbo principal, pois ele vai modificar o verbo que vem sempre depois dele, que é o verbo principal da frase. Então, vai sempre ser assim, sujeito, verbo modal e o verbo principal da frase. Como, por exemplo, nessa frase que significa eu posso te ligar depois, a frase fica assim: I can call you later. O I é o nosso sujeito, o can é o verbo modal e o call é o nosso verbo principal. Então, segue exatamente essa regrinha aqui. Quando a gente quer afirmar algo, a gente vai seguir essa regrinha. Sujeito, verbo modal e verbo principal. Exatamente como nessa frase. E essa parte aqui é o complemento da frase. Então, a gente pode completar logo após a gente terminar essa regrinha aqui. Sujeito, modal e verbo. E aqui o complemento se houver na frase. Bom, na forma negativa, vai ser da mesma forma. A única diferença é que entre o modal e entre o verbo principal da frase, a gente vai ter o not. Por exemplo, you should not ou you shouldn't go there. O shouldn't é só a forma contraída de should e de not, né? Mas fica you should not go there ou you shouldn't go there. Você não deveria ir lá. You é o sujeito, should é o nosso verbo modal, o not é o not, o go é o nosso verbo principal e o there é o complemento da frase. Bom, e para fazermos perguntas, vamos seguir essa forma aqui: modal, sujeito e verbo principal da frase. Shall we go? Vamos. Shall we go? Vamos. O shall, que é o nosso verbo modal, que serve justamente para pedir permissões e tudo mais. We, que é o nosso sujeito, que significa nós. E o go, que é o verbo principal da frase. Shall we go? Vamos.
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham aprendido bastante aqui hoje, nesse vídeo. E tenham finalmente entendido sobre esses famosos moral verbs. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem bastante o vídeo para sua família, para seus amigos, para alguém que você sabe que precisa, né, revisar esses assuntos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!